Olá amigos, bem-vindo ao nosso canal, o canal Frederico Menezes. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, hoje começando na questão 166, relativas à pluralidade das existências, a reencarnação. A reencarnação é um ponto-chave, não é por acaso que no Evangelho segundo o Espiritismo há uma comunicação que diz que Jesus trouxe a primeira palavra, o amor, e o Espiritismo trouxe a segunda palavra mais importante, a reencarnação, porque é ela que mostra a justiça de Deus, mostra o objetivo da lei do progresso, como ele processa essa lei do progresso, a lei de evolução, e a reencarnação é a chave para compreendermos as aparentes injustiças da vida. Aparentes, sim, porque não há injustiça no universo, não há injustiça na vida. O que há são experiências fundamentais e necessárias às almas e também resgates e expiações, eco e resposta das nossas escolhas felizes ou infelizes do passado. Então a reencarnação é um estudo fundamental para a gente compreender inclusive o cerne, a alma da mensagem espírita para a humanidade inteira. Vamos lá ver. Questão 166. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corporal, acabar-se de depurar-se? Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corporal, acabar de depurar-se? A resposta também é muito objetiva, sofrendo a prova de uma nova existência. Quando Jesus recomendou sede perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial, como alguém pode ser perfeito, por mais que viva aqui na Terra numa vida, alcançar a perfeição? Perfeição implica todas as virtudes e todos os conhecimentos. Então, se alguém vive 90 anos, não consegue viver todas as virtudes, nem consegue ter todos os conhecimentos. E aquelas pessoas que desencarnam com 30 anos, ou com 20, que não teve tempo de adquirir mais experiências. Então, a frase de Jesus só se encaixa quando você coloca a reencarnação como instrumento para se alcançar essa perfeição. 166A. Pergunta 166A. Como a alma realiza essa nova existência? Será pela transformação como espírito? Resposta. A alma, ao se depurar, sem dúvida, sofre uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corporal. Então é claro que o espírito vai se transformando. Mas essa transformação ela vai se tornando consistente, claro, à medida que nós vamos envergando novos corpos físicos, adquirindo novas experiências, corrigindo o que era preciso corrigir e desenvolvendo o potencial que todos nós trazemos, potencial divino, que nós carregamos na nossa intimidade, em estado de germe. Questão 166b. Veja que Kardec desdobrou em 3 réplicas a questão da pergunta 166. 166b, pergunta Kardec. A alma passa, portanto, por muitas existências corporais? Às vezes pode parecer estranho para algumas pessoas, como é que Kardec fica repetindo algumas coisas? É porque ele não queria deixar dúvida. Ele fez um trabalho magistral, ele tentou fechar todas as brechas possíveis para evitar dubiedade, ou seja, para evitar que se desse várias interpretações às questões. Então, ele às vezes gostava de ver que os espíritos pudessem responder enfaticamente. Então ele perguntou na questão 166A. A alma passa, portanto, por muitas existências corporais? Resposta dos espíritos superiores. Sim, todos nós temos muitas existências corporais. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Essa resposta dos espíritos tem a ver com o fato de que em alguns grupos que se reuniam para o contato com o mundo espiritual, lá na Europa, em vários países, e até na mesma França, às vezes vinham espíritos que negavam a reencarnação, alguns espíritos diziam que nem todos, não era uma necessidade para todos. Ou seja, os próprios espíritos superiores já tinham alertado de que não deveríamos acreditar em todas as afirmações vindas dos espíritos. Por quê? Porque tem espíritos que não por maldade, mas por limitação de compreensão, dá o seu próprio ponto de vista. Enquanto que quanto mais elevados são os espíritos, esse ponto de vista ele é convergente. A resposta é convergente, é mais homogênea, né? E esse foi um dos trabalhos de Allan Kardec. Ele verificou em vários grupos mediúnicos do mundo inteiro
viu aquelas respostas que estavam sempre convergentes e coerentes, e ali ele descobriu os princípios que regiam as informações trazidas pela legião do Espírito Verdade. Então, há espíritos que, tem criaturas quando desencarnam, continuam sem saber ou sem aceitar a reencarnação, porque não há uma mudança drástica dos seres, dos indivíduos, só porque desencarnaram. Já vimos, inclusive, isso no nosso estudo. Questão 166C, ou seja, mais um desdobramento da mesma questão com Kardec. Pergunta dele: parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro. Em outras palavras, que ela reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Exatamente. Por que essa pergunta parece ser tão tola, mas não é? Porque esta pergunta de Kardec fechou o raciocínio a respeito, por exemplo, de que a reencarnação significa voltar ao mesmo corpo. A ressuscitação das tradições das religiões tradicionais. Então, ele deixou imediatamente claro, fechou a questão. É num outro corpo a reencarnação ou pode voltar no mesmo corpo? A gente poderia inferir. E os espíritos deixaram muito claro. Exatamente. O espírito toma um novo corpo. Forja um novo corpo. Questão 167. Qual a finalidade da reencarnação? Qual é o objetivo dela? Resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então veja só, nós encarnamos, viemos para o corpo físico, primeiro para desenvolver as nossas potencialidades em contato com a matéria mais densa. Segundo, contribuir a partir daí com a própria evolução dos mundos. E terceiro, ao reencarnar, ou seja, voltar novamente à carne em várias circunstâncias, nós expiamos, ou seja, resgatamos nossos débitos do passado, ao mesmo tempo em que contribuímos para a evolução da sociedade, da civilização, porque cada volta nossa, a tendência é o espírito voltar melhor, um pouco mais, de uma maneira mais intensa ou menos intensa, mas sempre melhor, porque no intervalo entre as reencarnações, o espírito também progride no mundo espiritual. Então, a tendência é quando nós voltarmos num novo corpo, voltaremos com a mente mais aberta, com o coração mais cultivado de virtudes e, consequentemente, com ideias renovadas para contribuir na sociedade em que nós estaremos mergulhados. Questão 168. O número das existências corporais é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente, fica reencarnando para sempre? Creio que a resposta é fácil assim, todos já puderam refletir a respeito, mas a resposta não poderia ser diferente. A cada nova existência, o espírito dá um passo na estrada do progresso. Quando se despojar de todas as impurezas, não mais necessitará das provas da vida corporal. Portanto, tem um limite. A alma não fica reencarnando para sempre. À medida que a gente vai se depurando, se espiritualizando, se desmaterializando no nosso mundo íntimo, nós vamos tendo menos necessidade de reencarne, até que vai chegar um ponto que alcançaremos o nível de pureza espiritual que não necessitaremos mais reencarnar. Aí viveremos a vida plena do espírito, com atividades, com tarefas e auxiliando a criação divina em trabalhos que não podemos nem dimensionar, muito menos compreender. A questão 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Então você, a gente tem um número X, 200 encarnações para cada um? Resposta: não. Aquele que caminha depressa se poupa a muitas provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então não existe um número delineado. Todos os espíritos viverão 1000 encarnações. Não. Tem espíritos que precisarão de mais vida na matéria, porque progridem mais lentamente, porque não usam o livre-arbítrio e a vontade para a sua própria melhoria, porque se desviam muito do caminho do bem. Outros
fazem sempre as melhores escolhas, progridem mais rápido e estes mais rapidamente se desvencilham das vidas materiais. Então, o número é variável de espírito a espírito, de indivíduo a indivíduo. Pergunta 170. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Resposta: espírito puro, espírito bem-aventurado. Então é aquilo que eu falei anteriormente. Quando a gente se depura o suficiente, então passamos a ser espíritos puros, almas plenas de luz, vivendo o êxtase de uma existência profunda, de uma felicidade sem conta, colaborando e amando profundamente com amor incondicional. As imperfeições desapareceram e nos tornamos então espíritos perfeitos relativamente, porque a perfeição absoluta só Deus a possui. Ok? E por fim, a última questão de hoje, desse nosso estudo, justiça da reencarnação. 171. Em que se baseia o dogma da reencarnação? Dogma aí é no sentido de princípio, porque o dogma pode ser interpretado como sendo algo que você não pode questionar, né? Por exemplo, na Igreja Católica, o dogma da virgindade de Maria. Então isso não pode ser questionado porque é um princípio adotado pela Igreja. Mas o dogma aqui se refere à lei, não como algo que você não possa questionar, não possa duvidar, o que quer que seja. Kardec perguntou na questão 171, em que se baseia o dogma da reencarnação? Resposta: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem? Não são filhos de Deus todos os homens? Somente entre os homens egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então Deus não tem os defeitos nossos humanos. Como a gente adora castigar, achamos que Deus adora castigar. Como a gente às vezes não perdoa absolutamente uma pessoa, achamos que Deus pode criar um lugar chamado inferno para deixar seus filhos queimando para sempre. Quando Ele mesmo enviou Jesus para nos ensinar, perdoa não 7 vezes, porém 70 vezes 7 vezes. E o próprio Cristo havia dito que para chegar à plenitude do reino de Deus, necessário seria nascer de novo. Então a reencarnação, ela apresenta-nos, a justiça divina, porque aí cada um responde pelas suas escolhas, e 2, a misericórdia de Deus, porque a reencarnação significa dizer: Deus não te condena para sempre jamais. Dá-nos sempre a oportunidade de progredir e refazer o caminho. Um grande abraço e muita paz.